Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre fontes de estatísticas. O meu grupo é composto por Daniela Alcontra, eu e Vanessa Cipião. Pode ir, amiga. Vamos lá. O que é estatística? Segundo Murilo Cunha, estatística é um conjunto de métodos e processos quantitativos que servem para estudar e medir os fenômenos coletivos. Com isso, ele apresentará alguns aspectos bastante importantes que é considerado como um fato bem público. E com eles, estudos de fatos, por exemplo, democráticos e econômicos, e a sua origem remota aos primórdios da humanidade. Assim, segundo Carrizo Saneiro, a estatística tem sido um poderoso instrumento de análise e tomar decisão para os políticos, os profissionais e os cidadãos que pretendem estar informados. Assim, ele é apresentado algumas funções que devem cumprir a estatística. Nelas são apresentadas 3 funções. A primeira é ajudar, mediante de representações de dados ou gráficos, a resumir e a extrair informações. A segunda função dele é que permitir descobrir e calcular os padrões ou condutas mostradas nos dados. E a terceira é facilitar a comunicação entre pesquisadores e também profissionais. Assim, os dados estatísticos podem ser classificados, pode passar, pela origem dos dados, que pode ser dividida em 2, primários ou secundários. Os primários, ele é uma elaboração própria da instituição ou do órgão. Um exemplo bom disso é o IBGE, e os secundários são aqueles extraídos a partir da análise de dados estatísticos primários, com base nos primários. Já sobre a abrangência geográfica, era dividida em 5 tipos, são divididos de 5 formas: os municipais, estaduais, regionais, nacionais e internacionais. Os municipais relativos ao município, os estaduais relativos a um estado coletado pelo IBGE ou pelo órgão estadual de estatística, por exemplo, Anuário Estatístico de Sergipe. Já o terceiro, os regionais, eles são relativos a uma região de país ou continente, sendo coletados por órgão nacional ou regional. Por exemplo, o SUDENE. E o quarto, os nacionais relativos a um país coletados por órgão nacional, por exemplo, o Anuário Estatístico do Brasil. E, por último, o quinto, são os internacionais, relativos à informação sobre dados estatísticos mundiais, por exemplo, o FAO. Agora eu vou passar minha fala para a Vanessa. Dando continuidade ao que Dani falou, né, vamos apresentar agora alguns dados coletados. De início, vamos falar um pouquinho sobre o que é o censo. O censo é a medida exaustiva de determinado universo. Ele possui grandes custos e tempo para a coleta de dados. Existem 2 tipos: o censo demográfico, que são aqueles dados estatísticos dos habitantes de uma localidade, região, município, entre outros, e o censo eleitoral, que é o conjunto de dados sobre os eleitores. Temos também os indicadores sociais, esse que traduz quantitativamente um conceito social abstrato e informa algo sobre determinado aspecto da realidade social para fim de pesquisa ou visando a formulação, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas. Existem 2 tipos também: o analítico, em que esse utiliza-se somente uma variável, a exemplo temos a taxa de alfabetização, e o sintético, que resulta da composição de variáveis, como, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Temos a pesquisa amostral, em que é aquela em que coleta dados sobre uma parte ou amostra da população, ou seja, ele vai selecionar uma parte da população, vai observar aquela população para poder estimar alguma coisa sobre a população. O registro administrativo de órgãos oficiais, esse é feito por agências governamentais, em que resultam de sua ação fiscais, tributária ou outras. Algumas características para os dados serem úteis. Então, para os dados serem úteis, é necessário que eles sejam atuais, que eles sejam confiáveis e que tenham uma padronização mínima e que tenha continuidade. As principais fontes estatísticas. Vamos falar agora um pouquinho de instituições importantes.
Isso relacionado a outros países. Nós temos o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que foi criado em 1959, tem sua sede lá em Washington, e ele edita documentos e dados estatísticos sobre diversos aspectos e da economia dos países e regiões. Em relação ao Brasil, nós temos o Banco Central do Brasil, o Bacen, em que esse coleta e divulga estatísticas econômicas. Temos também, em relação a bases e bancos de dados, temos o Sistema IBGE de Recuperação Automática, conhecido como SIDRA, em que ele fornece fontes básicas para o acesso rápido e gratuito a dados estatísticos correntes. Temos também outro exemplo, os anuários estatísticos. Um exemplo de anuário estatístico é o Brasil em Números. Esse anuário ele apresenta informações básicas para o estudo e conhecimento da realidade socioeconômica do Brasil. Temos também dicionários e enciclopédias de estatística, em que esses dicionários, a gente vai dar um exemplo do Dicionário Brasileiro de Estatística, feito por Milton Rodrigues, em que ele inclui 2.480 termos, definições sobre estatísticas, né, sobre a área estatística, e temos 2.665 termos em inglês e português. Obrigada pela atenção, e essa aqui é nossas referências.